especial, né? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 2. E é nessa palavra que vamos meditar nesta manhã. Já que ontem a gente falou tanto de casamento, nessa manhã vamos continuar falando sobre casamento, mas não só sobre casamento. João capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Meu Deus, hoje é domingo, o último domingo do mês de junho. A gente está indo para o novo semestre. E nós escolhemos estar aqui nesta manhã. Ninguém está aqui forçado. Tenho certeza que todos que aqui estão escolheram estar aqui nessa manhã. E o nosso coração está cheio de expectativa para a palavra que o Teu Espírito reservou para nós, para nos edificar, para mudar o curso da nossa vida, para transformar a nossa mente, o nosso coração. E o nosso pedido nessa manhã é este: que o Teu Espírito Santo venha e nos convença da justiça e do juízo, pois a Tua palavra nos diz que é Ele, o Espírito Santo, quem tem este papel. Declaramos que o nosso coração está pronto, apto, preparado para receber tudo aquilo que vem dos céus para as nossas vidas. Nada, meu Deus, nada vai nos atrapalhar. Que nada tire a nossa atenção, que nada nos distraia, que estejamos aqui por completo, por inteiro, para receber dos céus um presente que eu sei que foi preparado e reservado para todos nós. Fala de forma poderosa e que a palavra que será ministrada produza o efeito pelo qual ela foi preparada lá nos céus. No nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que eu quero partilhar com os irmãos nessa manhã tem esse título: É de casa. Esse é um texto muito conhecido, nós conhecemos essa história, e fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre que Jesus realizou, pelo menos registrado, né, na palavra de Deus. E nós seguimos o que diz a palavra de Deus. A palavra diz que Jesus começa a chamar os seus discípulos e a palavra diz que logo depois de chamar Natanael, vocês conhecem a história, né? Ele tinha um amigo chamado Filipe. Filipe fala para Natanael a respeito de Jesus, e Natanael, cheio de preconceitos, como muitas pessoas, né, que se chegam a Jesus, Natanael cheio de preconceito, quando Filipe lhe disse: Olha, eu encontrei o Messias, encontrei aquele que os profetas falaram, e ele é de lá de Nazaré. E então Natanael, cheio de preconceito, diz: Nazaré, será que tem alguma coisa boa daquela cidade? E Filipe, como um bom discipulador, diz para ele: Venha e veja. Eu acho muito fantástico, porque é o que representa o discipulado, né? Filipe não disse vá ver, ele disse venha e veja, ou seja, me siga, eu já estou seguindo, então venha, eu vou te discipular e você vai encontrar o que eu já encontrei. E a palavra diz que então Jesus se revela para Natanael. Natanael fica impactado, porque Jesus mostra que já estava percebendo, o seu amor já estava perseguindo Natanael desde antes. Jesus diz: Eu te vi lá debaixo daquela figueira. Alguma coisa, gente, aconteceu debaixo daquela figueira que marcou a vida de Natanael, e Jesus diz isso: Eu conheço você. Lembra lá na figueira? Pois é, eu já estava te vendo lá. E então Natanael é convencido disso. 3 dias depois, a palavra diz, 3 dias depois desse episódio, a palavra diz que então a família de Jesus é convidada para ir nessa festa de casamento
Jesus já tinha os seus seguidores e a palavra diz que Jesus vai com os seus discípulos. Eles foram para uma festa de casamento. Uma festa de casamento em Israel dura muitos dias. E a palavra diz que no meio da festa, nós conhecemos a narrativa desse milagre, no meio da festa acontece um problema. Um problema, irmãos, que nós sabemos que quando acontece um problema numa festa, só fica sabendo quem é de casa. Só fica sabendo quem é íntimo. Só fica sabendo quem tem corresponsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar. Só é de casa quem tem senso de pertencimento. Essa história nos revela isso. Jesus só ficou sabendo do episódio da falta do vinho porque ele e a sua mãe, possivelmente a palavra não traz os detalhes, né, mas pelo entendimento que nós temos no desenrolar dessa história, é que Jesus e a sua mãe eram íntimos do casal ou da família do casal. Não sei de quem, do marido, da esposa, mas o certo é que uma informação intimista, que só fica sabendo quem é próximo, chegou aos ouvidos de Jesus. E só chegou porque quem estava vivendo o problema deixou que a informação chegasse. Nós não sabemos, irmãos, como foi que a informação chegou a Maria, mas o certo é que ela chegou. E tenho certeza que essa informação não chegou da forma que chegou para Maria para os outros convidados. Tenho certeza. Um trabalho, por exemplo, como o de ontem, que nós realizamos, um trabalho lindo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dessa diretoria do Farol Aliança. Trataram tudo, arrumaram tudo com muito detalhe, tudo muito singelo, simples, mas muito lindo. Mas só fica sabendo dos detalhes da arrumação, do que faltou, do que ficou para a última hora, do que ficou nos bastidores, só fica sabendo quem é de casa. E nós precisamos, irmãos, em todos os nossos relacionamentos, se nós queremos ter relacionamentos profundos, nós precisamos nos sentir de casa. Senão, olhe para mim, viveremos relacionamentos superficiais. Isso é em todos os níveis, tá? Isso é falando de família, isso é falando de casamento, isso é falando da nossa fé, isso é falando da nossa vivência em comunidade. Quantas pessoas, irmãos, que estão aqui nessa comunidade já tem meses, tem pessoas que já estão aqui há anos. Comunidade Farol completa agora dia 11 de julho, 4 anos. Tem gente que está aqui desde o início, mas o seu nível de relacionamento ainda é superficial. Infelizmente você ainda não pode dizer que é de casa, porque só fica sabendo que vinho acabou quem é de casa, quem tem senso de pertencimento. Só que eu não quero falar nessa manhã apenas sobre o meu e o seu senso de pertencimento em relação à minha igreja, porque às vezes, deixa eu te dizer, isso está acontecendo dentro do lar. Tem pessoas que estão dentro de um casamento, tem pessoas que estão numa família, mas ainda não se sentem pertencentes. É interessante quando você se sente pertencente ou não. Quando você se sente pertencente, você sabe onde estão as coisas. Quando você se sente pertencente, você sabe onde coloca as coisas. Você já passou uma semana na casa de alguém que você conhece? Onde a pessoa te chamou para você ficar ali uma semana? E você ficou, você está sendo bem tratada, você está sendo bem tratado. Aquela família te acolheu ali. Aquela família tem muito carinho e pode ter certeza que se te chamaram para viver esse tempo ali dentro do ambiente intimista do lar, é porque te prezam. Mas de vez em quando você vai precisar fazer perguntas. Onde é que está isso? Onde é que eu consigo isso? Por que essas perguntas, gente? Porque por mais que você seja bem recepcionado, por mais que você se sinta totalmente acolhida, acolhido, você ainda não é de casa. Quando você está na sua casa é diferente.
Eu estava preparando a mensagem e pensando, a semana passada a gente passou uma semana na conferência e a gente ficou no hotel. É interessante quando você pagou por aquele ambiente, naquele quarto você recebe uma chave, né? E só você entra ali e a pessoa que vai arrumar, mas você não tem senso de pertencimento. Eu acho muito curioso, por exemplo, você recebe todos os dias um jogo de toalhas e de lençóis. Aí lá tem uma plaquinha no banheiro. E a plaquinha no banheiro diz assim: seja consciente. Os hotéis hoje têm esse tipo de atitude, né? Seja consciente. Se você entende que a sua toalha dá para você usar, você deixe ela pendurada. Se você entende que precisa trocá-la, o que é que mandam fazer, gente? O que é que mandam fazer? Deixe ela aonde? No chão. Alguém vai tirar para você. É interessante que você faz isso normalmente quem está no hotel, né? Toma café e depois já sai, como era o nosso caso. A gente passava o dia na igreja, só voltava para o hotel à noite, né? Já tarde da noite. Mas logo quando a gente de manhã tomava banho e as crianças, eu já jogava a toalha lá no chão. Vai eu fazer isso em casa com a dona Daniela. Meu irmão, você já deixou toalha molhada em cima da cama? Estou falando nem do chão, tá? Eu estou falando da toalha usada em cima da cama. Quem já ouviu? Não vou nem pedir para levantar a mão, né? Quem aqui já ouviu reclamação porque deixou toalha usada em cima da cama? Meu Deus do céu. Isso é o prenúncio da Terceira Guerra Mundial. Por que no hotel a gente aceita e passa por cima e sai, e em casa a gente não aceita? Porque lá não é nossa casa. Lá a gente não tem senso de pertencimento. Na nossa casa a gente não aceita isso. Você sai do hotel, você acorda de manhã, alguns até fazem isso, né? Arrumar a cama. Mas você já sabe que alguém ali vai arrumar a cama para você. Aí o que acontece com muitos pais, né? Com filhos adolescentes, né? Qual é a frase que muitas vezes filhos adolescentes ouvem seus pais? Você está pensando que isso aqui é pousada? Você está pensando que isso aqui é hotel? Por quê? Porque o filho adolescente levanta e não arruma a cama. Por que a mãe e o pai, gente, cobra desse adolescente, desse jovem que arrume seu quarto? Porque está criando nesse adolescente, nesse junior, nesse jovem, senso de quê? Não é só de arrumação, é senso de pertencimento. Quando eu sinto que eu pertenço, eu cuido, eu me responsabilizo, eu estou perto. Se está faltando alguma coisa, eu sinto a responsabilidade de que essa falta também tem a ver comigo, também tem relação comigo. Por que, irmãos, que muitos casamentos naufragam? Por que muitos casamentos vão a pique? Porque paulatinamente o senso de pertencimento ele vai se esvaziando. Ontem, de forma muito sutil, eu falei sobre isso, quando eu falava sobre os votos de uma aliança. Nos votos de uma aliança, o que você está transmitindo é exatamente isso, o senso de pertencimento que uma aliança provoca em duas pessoas. É a sensação, irmãos, que alguns têm, seja a mulher, seja o marido, de que estão caminhando sozinhos. Porque a sensação é que alguém que está dormindo debaixo do mesmo teto, as roupas estão no mesmo lugar, parece que não pertence àquele lugar. E eu quero, no nome de Jesus, antes de falar mesmo da comunidade e o nosso sentimento de pertencimento a esse lugar, eu quero convidar você a pensar como é que está o seu sentimento de pertencimento em relação à família que Deus te deu. Quando falta alguma coisa, você sente essa falta. Quando algo está fora do lugar, você sente que algo está fora do lugar. Eu disse, a gente viajou esses dias e antes da gente viajar, aí algumas lâmpadas lá em casa queimaram. E é uma região, gente, aqui, né, da Coroa do Meio Atalaia, que falta muita energia. Queimaram 3 lâmpadas. E eu sempre dizendo, olha, eu vou trocar. E eu vou trocar. Antes da gente viajar. E a gente voltou de viagem. E aí passou a semana, eu vou trocar, gente. Quando foi sábado,
Quando eu estava lá, mexendo no celular, assistindo TV, aí eu vi a dona Daniela pegando a escada. Eu disse, ixi. Meu irmão, quando você vê sua esposa pegando a trena ou a escada, corra. Porque algo está errado, você não fez algo que o teu senso de pertencimento deveria ter alertado você fazer. Normalmente é assim, né? Depois de cobrar algumas coisas, a mulher vai lá e pega a escada, ou então pega a trena, né? Por quê, gente? Porque quem pertence tem que sentir que está fora do lugar. Quem pertence tem que sentir que algo está faltando. É o que acontece com casamentos que começam a ficar mornos e começam a esfriar. Tem alguém percebendo que algo não está faltando. E a pessoa começa a se perguntar, olhe para mim, você que já casou e você que ainda não casou, alguém começa a se perguntar, será que ele não está percebendo que algo está fora? Será que ela não está percebendo que algo não está bem? Por quê? Porque quando nós estamos em aliança, quando nós estamos de fato pertencendo a um assunto, a um relacionamento, a uma aliança, os dois, a comunidade, a família, o coletivo precisa perceber que a boa convivência naquele ambiente tem que ter de todos o senso de pertencimento. Irmãos, foi assim que a notícia de que o vinho tinha acabado chegou nos ouvidos de Jesus. Tenho certeza absoluta que não foram todos aqueles convidados que ficaram sabendo dessa informação. O que me chama a atenção é a forma que Maria, a mãe de Jesus, informa para ele, né? Alguém confiou nela. Alguém disse para ela, olha, o vinho acabou. E ela vai dizer para Jesus, olha, me disseram que o vinho acabou. Eu li essa narrativa aqui em várias versões da Bíblia e eu gostei demais da versão da Bíblia, a mensagem. Eu quero convidar você para a gente ler. Se você não tem aí a versão da Bíblia, a mensagem, não sei se tem aí, Richard, se tiver, coloca aí, por favor. Mas se não tiver, você ouça, por favor. A versão da Bíblia, a mensagem, João capítulo 2, versículo 1. Achei bem interessante como eles colocaram uma fala de Maria, né? Diz assim, passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Percebam que a primeira informação que tem é que eles eram convidados. Não fala nada de intimidade. Não diz que eles tinham senso de pertencimento, apenas foram convidados. É assim que muitas pessoas se sentem, irmãos, na igreja, na comunidade, depois de muito tempo de convivência. Só um convidado. Aliás, é assim que muita gente está se sentindo dentro de um casamento, como se tivesse sido convidado para andar com alguém. Não, o casamento nós fomos convidados para pertencermos dentro de um voto de aliança. Nós não somos convidados. A palavra diz aqui, a informação de João é que Jesus e seus discípulos foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele, o vinho está acabando. Jesus respondeu, e isso é da nossa conta, mãe? Demais, eu gosto da Bíblia da mensagem por causa dessa informalidade dela, né? A resposta que Jesus dá, na verdade, dentro da versão da Bíblia NVI, ele diz assim, né? Que temos nós em comum. Mas aqui na Bíblia mensagem a resposta é, isso é da nossa conta? Minha hora não chegou ainda, não me apresse. Eu gosto demais da atitude de Maria. Maria tem aquela atitude, né, gente? Tipicamente de mãe. Quando a mãe quer dar uma ordem, nem precisa dizer que você tem que fazer, né? Mesmo assim, ela orientou os empregados, façam exatamente o que ele disser. Vocês percebem na atitude de Maria, que ela nem disse a Jesus que ele tinha que fazer? É como se Maria tivesse virado as costas para Jesus, tipo assim, eu já te dei a ordem. Agora eu só vou orientar os empregados para fazer o que eu sei que você vai fazer, porque eu estou dizendo para você fazer. Ela não dá mais nenhuma orientação para Jesus. Vocês percebem isso? Meio que Maria virando as costas para Jesus, dizendo, olha, agora vocês vão fazer tudo o que ele disser, tá? E eu penso que Jesus está olhando para ela e disse assim, eu me comprometi a fazer alguma coisa? E no coração de Maria, ela já estava pensando, eu já determinei que você vai fazer alguma coisa. Porque isso sim é assunto nosso. Porque isso sim tem a ver com a gente. Porque isso sim tem a ver com a nossa relação com essas pessoas.
Porque isso sim tem a ver com o nosso jeito de se relacionar com as pessoas dessa casa. Nós precisamos nos corresponsabilizar com eles. Nós temos responsabilidade com esse assunto. O que Maria estava dizendo para Jesus, nós pertencemos a esse ambiente, a essa história. Irmãos, isso tem muita relação com a nossa fé. A fé em Cristo Jesus. A comunidade que pertencemos. A família que o Senhor nos plantou. Porque entenda, tá? O sentimento de pertencimento da igreja e da comunidade começa dentro do lar. Começa dentro da casa. Se eu não tenho na minha família, no meu casamento, senso de pertencimento, eu demorarei a ter senso de pertencimento sendo noiva de Jesus. Sendo noiva de Jesus. Nós somos a noiva de Jesus. E como noiva de Jesus, nós estamos dentro de uma família. E dentro dessa família nós temos responsabilidades. Dentro dessa família nós temos corresponsabilidade. E isso precisa não alguém nos dizer, que é o que começa a desgastar muitos casamentos, né? Por que muitos casamentos começam a se desgastar? Porque alguém está tendo que repetir, e repetir, e repetir para o outro e para a outra, que aqui é sua família. Será que você não vê que nós estamos precisando de você? Será que você não vê que você não está dando seu tempo suficiente aqui? Será que você não percebe que você não está presente o suficiente? Às vezes você está presente até fisicamente, mas não está presente emocionalmente. Você não está presente sentimentalmente, que é o que desgasta as relações. É o que acontece, irmãos, quando não há senso de pertencimento em relação à comunidade que o Senhor me plantou. Entenda, o Senhor lhe plantou dentro de uma comunidade, e nessa comunidade nós ceamos juntos. Nós partimos o pão. Eu acho lindo demais, porque quando a palavra fala sobre o crescimento da igreja primitiva, o termo que é usado em Atos capítulo 2 é exatamente senso de família. Vocês percebem? Quando a palavra diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos. Antes disso, qual é a informação que Lucas traz? Então eles cresciam na comunhão. E em que, gente? No partir do pão, nas orações, no templo e nas casas. Os irmãos percebem que a informação sobre uma comunidade que estava crescendo e avançando, essas informações detalhadas têm muito a ver com família, com a intimidade do lar, com o partir do pão. Eu preciso, enquanto discípulo de Jesus, entender que esse senso de pertencimento, ele precisa não ser lembrado todos os dias, mas ele precisa fluir de dentro de mim. O senso de pertencimento foi tal que Maria recebeu a informação e simplesmente pensou: oh, que pena que o vinho acabou. Que pena que eles agora estão com essa dificuldade com o vinho. Tomara que eles encontrem uma solução. Tomara que eles encontrem um jeito de arrumar. Irmãos, quando nós temos senso de pertencimento, quando uma parte do corpo está ferida, todo o restante do corpo sente. Você entende por que Paulo fala sobre isso? Ele diz assim: olha, nós somos muitos membros, e quando um membro não está bem, os outros membros precisam sentir. Quanto tempo você está dentro dessa comunidade? Quando alguém não vem, quando alguém não está presente, quando alguém não está bem, meu irmão, minha irmã, você sente isso? Sabe por que nós incentivamos, irmãos, pessoas a fazerem parte de pequenos grupos, que nós chamamos aqui de FTLs, faróis em todo lugar? Porque o senso de pertencimento em lugares onde estamos mais próximos, ele é mais aflorado, é mais fácil de sermos percebidos. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço, que já me disseram: ah, pastor, eu estava dentro da igreja e eu deixei de ir, porque eu fiquei doente, passei 20 dias. E ninguém perguntou como eu estava. Eu perdi um ente querido, sofri muito, não recebi uma palavra. Não recebi
o telefonema ou a mensagem de uma pessoa. Sabe o que está acontecendo, gente? Essa pessoa pode até se sentir pertencente, mas ela percebe que quem está à sua volta não conseguiu perceber a sua ausência. Meu irmão, se alguém da sua família não está bem, pode até demorar para você perceber, mas você vai perceber. Vocês estão ali se batendo no corredor da casa. Vocês se sentam à mesa praticamente todo o tempo. Sabe o que vai distraindo, gente? Olhem para cá. O senso de pertencimento são as distrações. E uma das coisas hoje, né, que tem distraído as famílias para perderem o senso de pertencimento é isso aqui, ó. Quando pessoas deixaram de ter em volta da mesa, sentados à mesa, um tempo de comunhão, e as pessoas passaram a ter um tempo de comunhão com isso aqui. Está aqui um perigo. Isso aqui é uma grande bênção. Isso aqui é uma grande bênção, facilita demais a nossa vida, mas tem sido um instrumento para fazer famílias perderem senso de pertencimento. Aí eu estou falando da família mesmo, da sua família. Sabe aquele momento que senta para o café? Senta à mesa para o almoço? Como que alguém vai perceber, gente, se o outro está bem ou não, se você não olha no rosto? Aliás, essa semana eu vi a mensagem, a palavra, né, de um dos fundadores da EPO, falando exatamente sobre isso, dizendo que esse é o perigo, exatamente porque as pessoas não estão olhando mais nos olhos. Você senta à mesa para a hora da alimentação e você não olha quem está ali na tua frente. Lá em casa já tem um tempo que nós acordamos com as crianças, ninguém senta à mesa com o celular na mão, ninguém. Nós não tomamos refeição com o celular na mão, nem na mesa. O que tem que resolver vai ter que esperar um pouquinho. Não vai dar para ser agora. Porque a distração faz a gente não olhar nos olhos. A distração faz a gente não perceber se está triste ou não. Todas as vezes que eu falo disso, eu lembro daquele momento em que, imagina, era uma situação de líder e liderado. Mas, gente, claro que entendemos que ali estava a poderosa mão de Deus, como os dois sempre falavam, né? Esdras e Neemias, a bondosa mão de Deus. Mas o que fez Neemias bolar todo o plano de reconstrução? Vocês já pararam para pensar? Que o ponto principal que fez com que Neemias recebesse o favor do imperador, vocês lembram qual foi? A palavra diz que o imperador percebeu que naquele dia ele estava o quê? Triste. Todos os dias, dentro da sua escala, Neemias era o copeiro e ele levava a comida do rei. E o protocolo do seu cargo público exigia que ele levasse a comida do rei com boa aparência. Deus deu a ele uma estratégia. Qual foi a sua estratégia? Amanhã, ô meu filho, você vai diante do rei e você vai triste. Você vai triste. É interessante quando está narrando lá, né, Neemias capítulo 2, a palavra diz que Neemias, quando usou aquela estratégia dada por Deus, ele fez com muito medo. Por quê? Porque o protocolo dizia que ele tinha que aparecer diante do rei com boa aparência, mas naquele dia ele fechou a cara, ele fez cara de triste, e ele apareceu diante do rei. E quando ele entrega ao rei o que o rei iria tomar, o rei olha para ele e pergunta o quê? Por que você está triste? Você não está doente. Se você tivesse doente, você nem teria vindo trabalhar. Então, se você está com esse rosto assim, deve ser alguma coisa no seu coração. O que foi que aconteceu? Gente, por que o rei, apesar de estar falando com um liderado, o rei se preocupou com a aparência do rosto de Neemias? Porque o rei olhou, percebeu, deu atenção. Senso de pertencimento é isso. Quantos filhos, irmãos? Quantos filhos que não se sentem pertencentes a uma família, porque não conseguem ter o olhar desse pai e dessa mãe, ó, faz tempo. Porque esse pai e essa mãe estão distraídos, não conseguem olhar esses filhos nos olhos. Ô irmãos, precisamos entender nessa manhã. A informação só chegou em Jesus porque Maria, ela foi em
empática com a notícia. Imagina a ebulição de sentimentos no coração daqueles noivos, dos pais. E agora? A festa está no meio e o vinho acabou. Como é que os convidados vão se comportar? Como é que a gente vai passar essa notícia? Eu fico imaginando que a notícia chegou em Maria, mais ou menos assim. Maria, você não sabe. A gente programou tudo direitinho, mas eu acho que a gente não fez conta de que viria mais gente. A gente não fez conta de que viria mais gente do que a gente planejou. E aconteceu um problema, o vinho acabou. Já imaginou Maria sem ser empática? Sem ter senso de pertencimento? Oh, que pena, né? Vou orar por vocês. Você sabia que é o que faz muitas pessoas perderem o senso de comunidade? Vou orar por vocês. Tiago fala sobre isso, né? Tiago fala mais ou menos assim, o apóstolo Tiago, ele diz assim: quando alguém vier te contar um problema, e você não de fato abraçar essa pessoa e perguntar de fato o que ela precisa e ajudá-la, e só dizer para ela: olha, vou orar por você, que Deus te abençoe. E o que você fez? Você não fez nada. Tiago está dizendo: se você não estiver de fato junto com aquela pessoa, você não tem senso de pertencimento. Foi a partir do olhar do imperador para Neemias que todo o processo de bênção da reconstrução dos muros de Jerusalém foi estabelecido. Por quê? Porque ele percebeu que o rosto de Neemias estava triste. Vocês entendem, irmãos, por que na comunidade nós temos o costume de, quando encontramos os irmãos, nós saudarmos com paz? No nome de Jesus, não deixe isso se tornar uma atitude mecânica. Porque você pode saudar um irmão com paz sem olhar para o rosto dele, sem de fato estar desejando paz para ele, mas não percebendo que ele não está com paz, que ele não está bem. Agora, na conferência da cidade, eu fiz parte de um momento para falar sobre gestão executiva da igreja, como os ministérios eles atuam. E a pastora que é responsável por essa parte lá naquela igreja, ela contando, né, episódios, e uma das coisas que a gente estava conversando é que os mesmos problemas que toda a igreja tem está presente em todos os lugares, só muda a escala, né? A gente foi para uma igreja, né, que juntando as igrejas da rede dá 30 mil membros, e eles têm os mesmos problemas, só que numa escala maior. E ela dizendo que um dia estava para acontecer uma conferência, e uma pessoa que era muito importante dentro do processo, ela percebeu que ele não estava bem, e aí é assim que os batistas se cumprimentam, né? Quando encontrou com ele, disse: graça e paz. E a resposta dele foi: a graça eu tenho, mas a paz hoje eu não tenho não. E ela disse: para tudo. Porque você não pode servir se você não tem paz. Agora, irmão, você só tem esse tipo de entendimento se de fato você entender que aquela pessoa precisa estar com a graça e com a paz. Quando nós nos encontrarmos e saudarmos uns aos outros com paz, o nosso costume aqui na comunidade Farol é assim, é paz. Ah, pastor, mas eu vim de outro costume, meu costume é graça e paz, é paz do Senhor, paz de Jesus. Meu irmão, fala do jeito que você quiser, a nossa identidade é paz. Mas olhe nos olhos da pessoa. Faça como o rei, aquele imperador olhou nos olhos de Neemias. E quando percebeu que ele estava servindo, mas não estava bem, imagina, gente, obviamente que ali a bondosa mão de Deus estava agindo, mas ele disse: oh, para tudo, não quero nem ser servido por você, com esse rosto triste aí, não quero nem ser servido por você. O que foi que aconteceu? Por que teu semblante está triste? Quando nós estamos, irmãos, vivendo num ambiente apenas de forma mecanizada, nós não percebemos os sinais que os sentimentos estão dando. Isso é o que pode estar acarretando em muitos problemas no matrimônio, né? Às vezes a gente só está atento às respostas e não aos sinais. Porque tem gente que pode estar dizendo: está tudo bem, e pode não estar tudo bem. Tem muita gente dizendo: olha, está tudo tranquilo, e pode não estar tudo tranquilo. Quando é que eu percebo, pastor? Tendo o mesmo sentimento que Maria teve. Quando Maria olhava para aquela festa, gente, sem
Antes de ter a informação, a festa parecia estar tudo bem, nada faltando, nada acabando. No olhar superficial de Maria e dos outros convidados, assim como Jesus e os seus discípulos, nada faltando, nada acabando. Quando a informação chega para ela, ela não despreza essa informação. Pais, não desprezem informações vitais dos seus filhos. Tem filhos que estão gritando e clamando para que você olhe nos seus olhos e perceba que há uma agonia, uma dor. Ele pode estar te pedindo a bênção, ele pode estar te dando bom dia, ela pode estar te dando bom dia, mas olhe nos olhos. Quando você chegar na comunidade, olhe seus irmãos nos olhos. Quando você encontrar um irmão no estacionamento que vai lhe ajudar a estacionar o carro, olhe nos olhos. É assim, irmãos, que nós sempre pedimos àqueles que estão servindo. Aliás, quando nós percebemos que alguém está numa escala e não está bem, emocional, espiritualmente, a gente vai fazer um jeito. Não venha trabalhar, não venha servir. Porque essa pessoa está precisando do quê, gente? Está precisando de renovo, de repouso. Está precisando de atenção. E nós, enquanto igreja, com esse senso de pertencimento, isso vai falhar, pastor? Claro que vai falhar, gente. Uma igreja que durante o domingo passa mais de 1.500 pessoas aqui, claro que em algum momento a gente vai falhar. Mas se falhar, a gente vai tentar corrigir. Mas eu quero convidar você, porque entenda, não tem como um pastor perceber o semblante de todo mundo. A partir de hoje, coloque algo no seu coração. Todas as vezes que eu for cumprimentar o irmão da minha comunidade, eu vou olhar nos olhos, para saber se está bem mesmo. A minha paz não será mecanizada. Quando eu perguntar que está bem, não será apenas uma fala retórica. Porque o senso de pertencimento vai fazer com que eu acolha. Foi o que o rei fez, né? Neemias, você não está bem. Seu semblante está ali denunciando. Tem sinais aí denunciando que você está servindo, você está fazendo sua obrigação. Os irmãos entendem muito perigo que muitos casamentos estão vivendo, até gente servindo na igreja. Tem gente que está fazendo sua obrigação, mas não está bem. Foi essa a interpretação que o imperador teve, né? Você está fazendo sua obrigação, você está aqui cumprindo uma obrigação, Neemias, mas seu coração não está bem. É o que é que Neemias diz? Aí ele rasga o coração, porque aquela era a estratégia de Deus. Como eu poderia estar bem, Senhor, se a cidade do sepulcro dos meus pais, ela está destruída, seus muros foram derrubados, suas portas foram queimadas, o templo do meu Deus está todo destruído lá, como eu poderia estar bem? Gente, eu acho demais essa conversa, porque é uma conversa de gente que sabia que pertencia. Eu não sei quanto tempo Neemias servia aquele rei, mas o Senhor tinha dado aos olhos daquele monarca graça diante daquele copeiro. E o que é que o copeiro recebe do rei? O rei então pergunta para ele: o que é que você quer? Olha que coisa, gente. O rei interpretou que Neemias ter a coragem de rasgar, abrir o coração para ele, não era só um desabafo. Ouça, deixa eu te dizer, quando alguém da sua família lhe contar, abrir o coração, rasgar a intimidade, essa pessoa não está querendo apenas desabafar. Deixa eu te dizer, na maior parte do tempo, está querendo ajuda. Quando o rei pergunta para Neemias: o que é que você quer? Aí ele já estava com um plano pronto. Ah, rei, o que eu quero é isso aqui, ó. Eu quero isso, quero voltar lá em Israel, quero que o Senhor financie a restauração dos muros. Ele já tinha tudo descrito. Mas por quê, gente? Porque Deus deu favor. Mas por quê, gente? Porque o rei percebeu o semblante dele. Isso é pertencer. Quantas vezes, irmãos, a esposa está gritando e o marido não está vendo, porque não está interpretando os sinais? Quantas vezes o marido está gritando e a esposa não está percebendo, porque não está interpretando os sinais? Está faltando o quê? Senso de pertencimento. Maria interpretou com fidelidade os sinais de escassez naquele momento. Quando nós pertencemos a uma comunidade, irmãos, nós pertencemos a uma comunidade na sua integralidade.
Nós percebemos quando está bem, quando não está bem. Eu fico muito feliz quando pessoas perguntam se eu estou bem. Porque normalmente as pessoas encontram o pastor, né, para pedir oração, para pedir orientação, para saber se está bem. Ou se pode ajudar, né? Agora quando alguém diz, ô pastor, você está bem? Meu Deus, como isso me dá alegria. Eu percebo, essa pessoa tem senso de pertencimento. Essa pessoa sabe que pertence a esse lugar, a esse pastoreio. Porque deixa eu te dizer, tem muitos momentos que eu também não estou bem. Tem muitos momentos que eu também estou precisando de oração. Tem muitos momentos que a minha família também está precisando de oração. Ô pastor, você está no altar demonstrando fraqueza? Não, estou só te mostrando a minha humanidade, porque você também é humano. E eu também. Nós somos ovelhas, irmãos. Eu só sou uma ovelha que o Senhor me deu um pouquinho mais de responsabilidade, mas eu sou ovelha também. Eu estou debaixo do mesmo pastoreio, você consegue entender isso? Nós estamos debaixo do mesmo pastoreio. A graça que Deus nos dá quando a gente vai para momentos assim, aqui a gente conversa com muitos pastores. Eu dizia para a turma aqui que foram muitos pastores de Sergipe, né? E de vez em quando lá no intervalo, aí você tem aquela oportunidade ali no café de encontrar um amigo, um casal. E é impressionante, quando encontra você, que aí tem aquela aproximação, né? Aí, rapaz, é uma luta, né? E daqui a pouco já está contando dificuldades da igreja, daqui a pouco você já está orando. E você pensa, meu Deus, quando é que vai chegar a minha vez de eu também contar minhas dificuldades? Porque todo mundo é ovelha, meu irmão. Entenda, quando nós entendemos, como igreja do Senhor, como pertencentes a uma comunidade, que todos nós somos ovelhas de um mesmo pastoreio, a gente começa a ter mais cuidado um com o outro. A palavra dessa manhã eu já quero encerrar. Ela está estabelecida dentro desse princípio. Olhe para a sua família, porque lá é que começa a igreja. E veja se você se sente pertencente. Olhe para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. Eles pertencem a um projeto que Deus estabeleceu para a sua vida? Sim ou não? Se não, arrume isso no nome de Jesus. Você está começando um relacionamento agora com alguém. Vocês estão namorando. Vocês estão noivos. Perceba os sinais dessa pessoa aí, tá? Se ela de fato tem senso de pertencimento ao projeto que vocês estão construindo juntos. Se não, porque entenda, irmãos, olhem para mim. Quem tem senso de pertencimento, tem senso de prioridade. Eu quero levar essa palavra para vocês, jovens. Vocês que já estão namorando, vocês que estão pensando em namorar. Se você começar a se relacionar com alguém, e você começar a perceber que essa pessoa não tem você em prioridade, essa pessoa não tem senso de pertencimento. Fuja disso. Fuja disso. Senso de pertencimento, irmãos, é no domingo de manhã como esse, 11h23 da manhã, você saber o lugar onde você deve estar. Isso é senso de pertencimento. É você perceber quando a sua igreja está precisando de ajuda, sua igreja está precisando ser socorrida. Senso de pertencimento. Nós somos uma igreja, irmãos, graças a Deus, que culturalmente, isso aí já é algo de mim. Eu nunca trago para o altar da igreja problemas, sejam financeiros, dificuldades, mas entenda, tá? Nesses 4 anos, é vivendo assim, de milagre em milagre. Já houveram meses, pastor, de as contas não baterem e você olhar e dizer, meu Deus, e como vai ser? E o milagre vir depois, sim. Eu nunca trouxe isso para o altar. Mas eu acho muito lindo quando eu vejo pessoas com um senso de pertencimento. Pastor, e aí, está tudo bem? Nós estamos numa obra aqui do lado, de ampliação. Estamos avançando, graças a Deus. De forma lenta, mas estamos avançando. Mas entenda, tudo que precisa crescer e ampliar e avançar, se nascer já grande, aí não é saudável, né? Aí é monstro, né? Monstro é que nasce grande. Nós somos uma igreja em formação, então é assim mesmo. Essa igreja que eu estive lá, a semana passada, a igreja da cidade, imagina uma igreja de 80 anos, na cidade de São José dos Campos, uma igreja de 80 anos. Quando o pastor Carlito assumiu essa igreja, há 20 e poucos anos, a igreja tinha completado, obviamente, 60 anos. Era um templo próprio, no centro de São José dos Campos, uma igreja muito bem estabelecida, com um conselho muito bem estruturado. E Deus então dá uma visão para o pastor Carlito.
A igreja tinha 600 membros. Uma igreja de 60 anos, 600 membros. E Deus mostra para ele que o Senhor tinha mais. O Senhor tinha mais para aquele povo. Ele assume a igreja em 1996 como pastor interino. Depois o pastor que era o titular vai para os Estados Unidos e a igreja o escolhe. Por ser uma igreja batista, né? A congregação o acolhe como pastor. E de 96, 97 até 2001 foi um momento de reestruturação. Aí Deus então dá a ele a visão de que a igreja precisava crescer. A igreja tinha saído de 600 membros para 1.000 membros em 2001. Faça as contas. E ele teve o entendimento que era melhor alugar um local. Imagina um rebuliço, você tem um lugar próprio, uma igreja já plantada, com tudo pago, e Deus dá a visão para esse pastor que eles tinham que alugar um lugar maior. Isso que foi um rebuliço dentro da igreja. E quem estava de fato com senso de pertencimento foram para esse lugar. Aí Deus então mostra para ele a área, não sei se você já viu no Instagram, mas depois tenha curiosidade de ir ver. Deus mostra para ele uma área fora de São José dos Campos, do outro lado da Dutra. Uma área que só era um morro, era a área mesmo rural. Deus mostra para ele que era ali que a igreja precisava ser plantada. E ele então, em negociação, compra aquele ambiente. Só para você entender o tamanho desse ambiente, hoje dentro da igreja tem um auditório para, eu acho que para 7.000 pessoas. Tem um outro auditório para 5.000 pessoas. Dentro tem um colégio, uma faculdade, uma escola maternal. Dentro da igreja tem campo de futebol, quadra de tênis. Se imaginar, é algo assim surreal, né? E Deus mostra aquela área para ele. E ele compra então a área em 2004. De 2004 até 2008 foi o tempo do planejamento. E só em 2008 que ele começa a construir o primeiro auditório. Olha quanto tempo, gente. Alguém olha, meu Deus, 4 anos a gente pagando isso aqui sem construir. Construíram o primeiro auditório, aí saíram do lugar alugado e foram para lá, para esse primeiro auditório que eu falei, que é um auditório menor. E aí, de 2008, foram para esse lugar. E aí, em 2012, começam agora a construir o auditório, que é hoje o auditório principal. Esse auditório vai à construção de 2012 a 2016. Olha quanto tempo. Porque é assim. Mas quem tem senso de pertencimento tem um entendimento, né? Como foi para a sua família sair daquele apartamento de 2 quartos para hoje o ambiente que vocês moram? Lembra como foi? Foi de um mês para outro que vocês... Não, levou tempo. Quem tem senso de pertencimento entende. Lá em casa, de vez em quando, a gente está tendo que dizer para as crianças: hoje a gente não vai dar para almoçar na rua, não. Porque se a gente quer viajar, a gente quer pagar a escola de vocês em dia, se vocês querem comprar uma roupa nova, a gente precisa organizar as finanças. Aí o que acontece, gente? Com uma criança de 6 anos, outra de 12 e outra de 1, quer ir almoçar na rua todo dia. A gente começa a ensinar para eles com senso de pertencimento. Olha, tem dia que dá e tem dia que não dá. E esse senso de pertencimento, ele vai grudando, sabe? Ele vai ajustando na alma e no corpo. Por isso que eu entendo, irmãos, a atitude de Maria. Quando ela recebe de Jesus aquela resposta: mulher, o que eu tenho eu contigo? A minha hora não chegou. Maria simplesmente vira as costas para ele e diz para os empregados: olha, tudo que ele disse é para fazer agora, vocês façam. E Jesus teve que fazer. Maria estava ensinando. Obviamente, né, gente, que ali tinha um propósito na fala de Jesus. Jesus estava ali movendo a fé. Jesus queria, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o próprio Deus. Ali há um processo de discipulado sendo ensinado. Mas eu quero que você aprenda com um todo, né? Que Maria estava ensinando ali algo importante para nós. De que quando tem um problema, esse problema faz parte. Se nós nos sentimos pertencentes, esse problema também é nosso. Meu irmão, minha irmã, não seja uma ausente da sua família. No nome de Jesus. Seu casamento precisa de você, presente e pertencente. Os seus filhos precisam de você, presente e pertencente. A sua esposa precisa de você, presente e pertencente.
A sua igreja precisa de você presente e pertencente. Porque quem não pertence, é só não gostar que vai embora. Vocês entendem, irmãos? Porque que tem casais que a dinâmica do casamento é essa. Eu não estou gostando, vou passar 3 semanas na casa da minha mãe. Eu não estou gostando, vou passar 2 semanas na casa do meu pai. Pastor, você não entende que isso de vez em quando é importante, até para as coisas esfriarem? Meu irmão, eu entendo que quem se sente pertencente, vai olhar para o outro e dizer, nós precisamos resolver as coisas, é agora, é hoje. Mas não dá para conversar, então é debaixo do mesmo teto que essas coisas resolvem. É olhando nos olhos. Eu creio que a palavra dessa manhã, ela se torna tão abrangente, irmãos, e ela não trata apenas de comunidade, de igreja, mas trata do núcleo mais importante que compõe a base de uma igreja, que é a família. Se eu me sinto pertencente dentro da minha casa, eu vou me sentir pertencente dentro da minha igreja, da minha comunidade. Porque essa é a vontade de Deus. Vamos encerrar? O que foi que aconteceu? Quando Maria disse para os serviçais, façam tudo o que ele disser. Então Jesus faz. Por quê? Porque ele já tinha entendido o recado. Manda encher as talhas. A palavra diz que as talhas são enchidas com água, que eram talhas, cerimoniais, eram talhas usadas para as pessoas fazerem a purificação. Quando as talhas estão cheias de água, Jesus então dá ordem, pode levar para o mestre de cerimônia. E levam. E a palavra diz, quando o mestre de cerimônia tira uma amostra daquilo que na cabeça dos serviçais era água, Jesus já sabia que já havia se transformado. Porque quando nós temos senso de pertencimento e agimos no espírito de pertencimento, a preocupação se torna em alegria, em celebração. Vinho na palavra de Deus é símbolo de quê, gente? De alegria. E a palavra diz que então o mestre de cerimônia, seus olhos brilham e ele diz, que é isso? Quem foi que guardou isso aqui? Vocês tinham comprado uma reserva e já distribuíram a reserva melhor, e agora deveria ser servida a reserva pior, porque normalmente é assim, o povo já está mais alegre, não vai nem perceber que o vinho é mais inferior, mas vocês guardaram o melhor para agora. Os irmãos entendem? Quando nós agimos com senso de pertencimento, o melhor do Senhor é reservado para um momento em que a gente nem imaginava que poderia haver renovação, alegria, contentamento. O que Deus tem reservado para a tua família, para o teu casamento, quando você desenvolver, através do Espírito Santo, o senso de pertencimento que Deus está reservando para a sua família, é melhor a partir de agora. Diga graças a Deus. Pastor, eu me decepcionei muito com a igreja, me decepcionei muito com liderança espiritual, e por isso eu tenho muitas reservas, sabe? Quando eu estou chegando, eu prefiro ficar no meu lugar, no meu ambiente. Sabe o que vai acontecer se você não desenvolver senso de pertencimento? O espírito de escassez sempre estará estabelecido na sua mente, no seu coração. Sempre você vai pensar que está faltando alguma coisa. Quando nós agimos no espírito de pertencimento, o Senhor traz o que, gente? Um vinho melhor. O Senhor faz as coisas serem melhores. Sabe aqueles crentes saudosistas? Eu gosto daquele tempo da igreja em que a gente cantava, foi na cruz, onde um dia eu vi. Aquele tempo foi maravilhoso, foi demais. Essa é a base da minha fé. Mas aquilo que Deus tem feito na minha vida hoje é incomparável. O que Deus vai fazer na minha vida daqui a 10 anos, 20 anos é muito maior. Porque cada vez mais eu quero ter esse senso de pertencimento. Eu quero olhar para você e dizer, você é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós vamos morar no mesmo céu. Nós somos da mesma família de Deus, e quando um membro sente, o outro também sente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Nós pertencemos à família dos céus. Fique em pé no seu lugar. O Senhor quer curar a tua casa, o Senhor quer curar a tua família. O
O Senhor quer restaurar no teu coração o senso de pertencimento. E eu quero orar nessa manhã também por você, tá? Que já viveu decepções em um relacionamento anterior. Isso está te impedindo de mergulhar de fato com o espírito de pertencimento junto com essa pessoa que Deus preparou para você viver agora. O Senhor quer restaurar os teus sentimentos. O Senhor quer restaurar o teu coração. Nós precisamos, irmãos, amar sem reservas. Às vezes nós estamos sempre com o pé atrás para não se machucar, né? Quem é curado nesse assunto, quem é curado nesse quesito, vive intensamente. Foi aqui que o Senhor me plantou. Como disse o salmista, eu estou plantado na casa do Senhor, como a palmeira eu estou plantado. Ou seja, é aqui que eu pertenço. Minhas raízes estão fincadas aqui. Eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essas pessoas. Nós temos o mesmo Pai, nós somos da mesma família. Eu oro, meu Deus, nessa manhã, pedindo que o Senhor venha restaurar todas as coisas. Precisamos disso, Pai. Eu oro por pessoas que foram feridas na alma, no coração, e por isso estão cheias de reservas, cheias de senões, meu Deus, cheias de vírgulas, cheias de aspas. Amam, mas não amam integralmente. Se entregam, mas não se entregam de coração. Buscam o Espírito Santo, mas sempre com o pé atrás. Pessoas, meu Deus, que estão numa família, mas ainda não pertencem a essa família. Estão num relacionamento, mas ainda não pertencem a esse relacionamento. E estão acompanhados e arrodeados de pessoas, mas ainda não pertencem a esse lugar de pessoas abençoadas. E algumas pessoas estão chamando isso, meu Deus, de prudência. Estão chamando isso de cautela, no nome de Jesus. Nos liberte nesta manhã, meu Deus, e nos dê o sentimento para que o nosso espírito ele seja completamente restaurado, e a nossa saudação de paz ela seja acompanhada de preocupação, de empatia, de cuidado, de amor, de zelo. Não tem como, meu Deus, estar num ambiente como esse, de comunidade, de igreja, de discipulado, de crescimento, sem vivermos intencionalmente tudo isso, com toda a força do nosso ser, com toda a força do nosso coração. E eu creio que nesta manhã o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas essa cura, essa restauração. Nós somos esse corpo, meu Deus, completamente ajustado, ligado, num só Espírito, numa só fé, num só batismo, num só coração. Nós somos esse corpo, o corpo de Cristo. Dentro da nossa casa nós somos esse corpo, o corpo de Cristo. Restaura a família, meu Deus, e que a restauração dentro do lar, ela também venha e tenha consequência na restauração na comunidade, na igreja, no meu núcleo, no meu grupo pequeno, no meu grupo de discipulado, entre os meus amigos, entre as minhas amigas, no nome de Jesus. Eu peço que essa manhã, meu Deus, seja uma manhã de restauração completa e total, e que venha o Teu Espírito Santo trazendo cura na nossa mente, trazendo cura na nossa alma, para entendermos, meu Deus, que nós somos de casa. Nós somos de casa, e os problemas da casa, eles são nossos também. Os problemas da família, eles são nossos também. As celebrações da família também são nossas celebrações. As conquistas da família também são nossas conquistas. As vitórias da família também são as nossas vitórias. É assim, meu Deus. É exatamente assim que se comporta quem tem de fato o espírito de pertencimento. Que o Senhor nos cele nesta manhã. Depois de sermos curados, que o Senhor cele em nós, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, esse espírito de pertencimento, porque pertencemos a esse lugar, pertencemos a esse povo, pertencemos à família de Deus. Nós vamos morar no mesmo céu, nós vamos morar perto do mesmo Pai, e não abrimos mão disso, meu Deus, não abrimos mão disso. Que venha sobre nós toda cura, toda restauração, que toda decepção fique lá para trás, meu Deus, que tudo aquilo que decepcionou a nossa alma, que feriu o nosso coração, que receba agora do Pai o bálsamo, a cura, a restauração, no nome de Jesus.
Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Sim.